Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos ao BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre política. Política através dos olhos de quem faz política, de quem está no Congresso Nacional e de quem é muito jovem e com certeza terá uma longa carreira pela frente e vai também decidir os rumos do Brasil. Hoje temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, o Daniel José, deputado federal, já foi deputado aqui em São Paulo. Daniel, é um prazer tê-lo conosco, muito bem-vindo e vamos bater um papo sobre política. Pô, o prazer é meu, obrigado pelo convite e estou super feliz de estar aqui na BMC. Daniel, antes de começar o nosso papo, pergunta de rito para todos os meus convidados, quem que é o Daniel José em um minuto? Em um minuto? Bom, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo, família tipicamente brasileira, mais novo de 11 filhos, minha mãe era diarista, então uma família muito simples e através da educação eu consegui construir um caminho muito bacana. Sou economista pelo INSPER, fiz mestrado em Yale, fui o primeiro ex-aluno do INSPER a entrar na política de fato, a se eleger deputado estadual e agora federal lá em Brasília. E trabalho muito voltado para a educação. Eu acredito que a gente tem um caminho enorme para percorrer se a gente quiser ter um país desenvolvido e todos os caminhos possíveis para desenvolver o Brasil passam pela educação. Então eu olho a educação de uma forma muito técnica e muito objetiva e também com uma perspectiva ideológica como todo mundo tem, né? Claro, que paixões não são ascéticas, né? Paixões também levam essa é uma visão própria. Você começou, Daniel, a sua carreira no Partido Novo, né? Agora está no Podemos, acaba de assumir uma cadeira no Congresso como deputado federal. Daniel, vamos começar iniciando justamente sobre sua bandeira. Você publicou nas suas redes sociais, no dia que você tomou posse, que a sua bandeira para esse mandato será a questão da educação brasileira. A educação brasileira que tem uma série de problemas que são amplamente debatidos, né? Um deles é a baixa performance, o baixo desempenho dos nossos alunos aqui no Brasil. Temos o teste PISA, que é o teste da OCDE, que é realizado em vários países do mundo, mesmo que o Brasil não faz parte da OCDE, também aplica o PISA. E o nosso teste PISA é um dos piores do mundo, especialmente em matemática, né? Especialmente nas matérias, como se diz em inglês, STEM, né? Matérias duras, como justamente a matemática. Por que você acha que no Brasil temos resultados tão pífios nos testes internacionais e como melhorar, especialmente no mundo que vai para uma economia da inteligência artificial, uma economia cada vez mais técnica, como melhorar o desempenho dos alunos brasileiros, especialmente nas matérias mais duras? Nossa, eu acho que daria para falar horas sobre isso. Mas assim, eu vou dar um passo atrás e olhar, porque eu gosto de olhar as coisas de uma maneira estrutural, sistêmica. Entender o porquê a educação no Brasil não funciona é razoavelmente complexo, porque a educação é um sistema aberto. Então, por exemplo, se eu produzo uma caneca e se essa caneca tem algum defeito, ela foi produzida num processo industrial, um sistema fechado. É só eu voltar algumas etapas, fazer uma engenharia reversa, entender aonde o problema com a caneca aconteceu e você entende por que ela estava fora dos padrões de especificação, por que ela virou um refúgio, né, na linguagem industrial. Na educação é um sistema aberto, né? Não tem, uma coisa não se relaciona diretamente com a outra. São vários fatores acontecendo ao mesmo tempo que não tem uma relação direta uma para a outra, mas que acabam influenciando. Então são 1 milhão de fatores. É o financiamento, é a estrutura das políticas públicas de educação, é a formação dos professores, é a carreira dos professores, é a ausência de avaliação, é a ausência de um currículo básico simplificado, bem desenhado. Tem inúmeros fatores que tem a segurança das escolas, tem o ambiente exterior às escolas, quanto que ela propicia de segurança, tem a qualidade das lideranças de dentro das escolas, ou seja, são vários fatores diferentes que acabam explicando um resultado ruim, mas se a gente for olhar num aspecto importante do financiamento, há 20 anos atrás, em 2003, no orçamento de 2003, a gente tinha um investimento do Fundef, não era nem Fundeb ainda. Fundeb é o maior fundo de investimento em educação, é onde todo o dinheiro, 80% do que se gasta com educação no Brasil vem do Fundeb, que hoje é por volta de 240 e poucos, 250 bilhões de reais. E em 2004, né, 2003, há 20 anos atrás, era de 25. Ou seja, nesses 20 anos a gente multiplicou em 10 vezes o quanto a gente aloca a educação. Claro, isso nominalmente, né? Tem que fazer o ajuste por inflação. Mas o fato é que a gente teve um aumento muito significativo do quanto a gente aloca de recursos na educação. Mas o resultado não vem. A melhoria dos indicadores de aprendizagem realmente são muito pequenos. E
o motivo para isso é o mau funcionamento do sistema como um todo. Tudo é feito na educação para não funcionar. A escola é feita para não ensinar, então os professores fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem. E inúmeros problemas acontecem ao mesmo tempo. Então, o formulador de política pública e eu, como político, eu vou tentar olhar quais são os principais ângulos que eu possa influenciar e mudar para que o resultado melhore como um todo. E tudo isso com um pano por trás muito importante, porque a educação, que você mencionou de matemática e ciências, que tem que evoluir, mas o português também, porque a gente tem uma aprendizagem de português muito baixa e os alunos acabam não tendo condições de irem atrás, de formarem as suas próprias ideias e acabam caindo em ideologias e doutrinação que acontece nas escolas, né, por parte da influência da esquerda. Como é que a gente muda isso? Então, por exemplo, no aspecto de avaliação, no Brasil a gente avalia os alunos a cada 2 anos e a gente avalia em português e matemática e a gente avalia 5º e 9º ano. Poxa, a gente tem que avaliar também 2º ano para avaliar a aprendizagem, padronizar de uma mesma forma. A gente tem que avaliar ciências, como o PISA faz. A gente não avalia ciências hoje. A gente tem que fazer, ao invés dessa avaliação que acontece a cada 2 anos e o resultado sai 1 ano depois, a gente tem que fazer com que os resultados saiam rapidamente e que ela seja feita anualmente, pelo menos. Então, esse já é no eixo de avaliações, são mudanças importantes. Quando a gente fala de formação de professores, as faculdades de pedagogia, elas têm que ser muito mais técnicas do que teóricas. Porque o menino o adolescente, o jovem, né, que vai entrar numa faculdade de pedagogia e passa 4 anos tendo conteúdos teóricos, né, de filosofia da pedagogia e tudo mais, que são todos teóricos, inclusive de esquerda, o que acaba acontecendo muitas vezes é que eles não têm o preparo necessário para dar uma aula bem dada, chegam numa escola logo depois de formado com 40 alunos na frente deles e eles não sabem o que fazer, eles reproduzem muito daquilo que eles ouviram nos últimos 4 anos. O que seria o ideal? O que os melhores sistemas do mundo fazem? A formação de professores é uma formação muito mais prática do que teórica. É baseada em problemas, ela é uma formação que é presencial e não é EAD, ensino à distância, como é no Brasil, R$50 por mês, ensino à distância, é uma coisa maluca o que acontece nesse país. Então, você mudando os incentivos do sistema em cada uma dessas alavancas, o resultado vai vir. Você melhorando a carreira dos professores, tornando ela mais meritocrática e com salários mais razoáveis a partir do momento que você controla a evolução das carreiras dos professores com base em desempenho, também é um outro eixo super importante. Então, só o que eu falei agora, se a gente conseguisse implementar, a educação brasileira já seria muito mais competitiva e já melhoraria pelo menos aí os 30, 40 lugares no PISA. Pois é, né? De fato, você colocou vários pontos na mesa, especialmente o que é mais preocupante essa questão da EAD para curso de pedagogia, né? Que quase 100%, 90% são de EAD e os professores chegam na sala de aula e não sabem nem o que fazer, né? Mas é interessante, tudo aquilo que você falou, ele tem todos esses pontos, eles têm uma forte oposição por parte dos sindicatos e por parte dos próprios, a maioria, pelo menos, dos professores. Se recusam a qualquer tipo de aceitar, qualquer tipo de introdução de meritocracia, se recusam a aceitar avaliações mais pontuais, mais rápidas, se recusam a aceitar mudanças no currículo, muito menos alterações na carreira ou qualquer tipo de mudança que possa impactar, especialmente posições consolidadas, né, de alguns nichos. Por que você acha que isso aconteceu? O Brasil tem um nível de politização muito elevado no mundo acadêmico, no mundo escolar, muito maior do que outros países, por exemplo, que também são politizados. E quanto isso impede para a educação brasileira de decolar? Quanta politização dos professores impedem para a educação brasileira de decolar? Eu acho que a maior parte dos professores eles vão concordar com o que eu falo. Acontece é que eles não têm voz. Quem tem voz são os sindicatos. E os sindicatos que supostamente representam eles, na verdade, não são representantes das ideias da maior parte dos professores. Eu vi uma pesquisa recente que mostra que só 16% dos professores do estado de São Paulo se sentem representados pelo sindicato. Então é um número muito baixo, né? Historicamente isso já foi mais de 60%. Então as pessoas, né, os professores também entendem que as ideias que os sindicatos buscam, né, não são as ideais. É claro que o sindicato tem uma agenda muito específica de melhoria da condição de trabalho do professor, o que não é uma coisa ilegítima, pelo contrário, é muito legítimo. Dito isso,
o que os sindicatos fazem espalhados pelo Brasil é tentar buscar isso, não necessariamente conseguem atingir, mas nesse caminho eles pioram as chances das crianças e jovens terem uma educação melhor. Eles atrapalham a educação. E a influência da esquerda dentro dos sindicatos, né, isso em todos os setores do Brasil, ela é terrível. E ela joga contra também o objetivo principal, que é servir quem mais precisa. Quando você olha a realidade de uma escola, você vê, poxa, por que não tem uma revolta maior das famílias com base na qualidade, né? Por conta da qualidade da educação que os filhos delas estão tendo. Acho que é por alguns fatores. Um deles é a dinâmica da educação versus outras áreas, e outra delas é o histórico das famílias. Então, a dinâmica de educação em relação às outras áreas, eu quero dizer o seguinte: se você é de uma família pobre no Brasil e você tem um filho que fica doente, vai para o hospital, você não é atendido e o seu filho morre, isso é um trauma imediato para o resto da sua vida e você nunca mais vai perdoar aquela gestão, aquele governo, enfim, vai ser uma revolta eterna para você de um serviço público que você deveria ter tido o direito e não teve. Ou seja, é um trauma, é algo muito impactante, muito direto. Agora, o que acontece com dezenas de milhões de crianças e jovens no Brasil é que eles vão para a escola, numa escola que não funciona, e eles não aprendem hoje, e nem amanhã, e nem depois de amanhã. Então é um processo muito mais gradual. Devagarinho, não é que eles deixam de ter a chance de viver, mas eles deixam de ter a chance de realizar os sonhos delas e de ter um futuro melhor e profissionalmente muito mais promissor. Então, você mata o futuro das crianças a conta-gotas ao longo do tempo. E o histórico das famílias atrapalha nisso, porque o Brasil é um país onde o acesso à educação pública sempre foi muito restrito. Isso foi resolvido na década de 90, sobretudo no governo FHC. Então, até o começo da década de 90, a minoria dos jovens tinha acesso à educação pública. No final da década de 90, quase todos. Tanto que aquelas matérias que a gente via anualmente de filas de mães tentando matricular os filhos nas escolas, tal, que sempre tinha nos jornais, igual tem enchente todo ano, sabe? Isso não existe mais. Então, a gente resolveu o problema do acesso. Só que isso implica que, hoje em dia, em todas as faixas de renda do mundo, do Brasil, né? No mundo não, mas do Brasil, os pais têm nível de escolaridade menor que os filhos. Das famílias mais ricas às mais pobres. Os pais têm nível de escolaridade menor que os filhos. Ou seja, tem uma evolução na sociedade, isso que você teve uma evolução, só que tem esse problema intergeracional, porque quando você vê quais são os dois principais motivos que os pais levam os filhos na escola, sabe quais são? Alimentação, imagino? Merenda. Exatamente, alimentação. E qual outro? Não sabe onde colocar o filho quando está trabalhando. Segurança. Exatamente. Então, assim, não é aprendizagem, não é a construção de futuro. Eu vim de uma família simples, minha mãe era diarista, e a primeira vez que eu entendi que educação leva a um futuro promissor foi quando eu já estava no INSPER. É a primeira vez que eu associei uma coisa a outra, porque você não tem isso automático quando você vem de uma família simples, entendeu? Pois é, interessante. Óbvio, mas não é. Pois é interessante esse ponto, porque você veio de uma família mais simples, mas você conseguiu estudar no INSPER, estudou nos Estados Unidos, né? Você fez Yale, se não me engano, e você teve uma carreira no mercado financeiro, teve uma carreira internacional, trabalhou no Oriente Médio. Quanto é importante a família, não tanto na transmissão de informações, transmissão de noções, mas na questão de transmissão da ideia de que o esforço compensa, que estudar, sentar, renunciar ao seu tempo de lazer hoje, quando você é jovem, vale a pena para amanhã? Porque tem uma questão também, a meritocracia não é muitas vezes aceita já dentro das famílias, né? Não é considerado como algo importante se esforçar. Quanto que no seu caso foi importante o exemplo, a questão valorial? Fundamental. Por que isso não acontece em outras famílias brasileiras no mesmo padrão social? Eu acho que assim, são alguns dos problemas que eu mencionei, né? Por o nível de escolaridade ser mais baixo dos pais, poucos pais valorizam de fato a educação como algo importante para a construção do futuro dos filhos, né? Em termos profissionais, em termos de sucesso mesmo, né? Ninguém quer que seu filho seja enganado no futuro porque não sabe ler e escrever. Agora, disso, para você focar na educação do seu filho para que ele tenha sucesso, é um outro nível de entendimento da priorização da educação, do quão prioritária é a educação na vida do seu filho. E que a maior parte das famílias não tem, infelizmente. Então isso acaba influenciando muito. No meu caso, a influência da minha mãe foi muito importante, porque ela sempre foi uma guerreira, ela sempre quis estudar, ela nunca teve a oportunidade, ela era diarista. E ela falou, beleza, eu não consegui, mas meus filhos vão conseguir estudar. Então ela foi atrás de bolsa de estudos para mim, para os meus irmãos e tudo mais. Então, e essa priorização, esse investimento que ela fez, mesmo sem ter dinheiro, mas investimento de energia, de tempo, de esforço. Tipo, eu lembro uma vez uma escola pública perto de casa,
tinha um monte de cadeiras e mesas, assim, de sala, que estavam sendo jogadas fora, assim, no entulho. Ela foi lá, pegou uma a uma e trouxe para minha casa, para que eu e meus irmãos tivéssemos uma mesa para poder estudar. Foi aquela mesa que estava sendo jogada fora. Então, assim, ela separou um espaço na casa, ou seja, ela investiu nisso. Ela foi lá, pegou o espaço da casa, que geralmente é para assistir TV ou coisa assim, e falou, não, esse vai ser o espaço de estudo deles. Ou seja, ela priorizou e investiu na educação dos filhos da forma como ela conseguiu. Então, essa é uma noção que pouquíssimas famílias têm no Brasil, e que quando isso mudar, eu tenho certeza que os incentivos também do sistema vão mudar, porque os próprios pais vão passar a cobrar mais das escolas que elas de fato ensinem os seus filhos e que elas parem de ficar muitas vezes passando mensagens que não levam os filhos a terem um futuro melhor e só coisas ligadas a ideologias de esquerda, né? Pois é, para terminar esse assunto da escola, para depois passar para a visão mais geral do país como deputado federal, né? A questão, como você falou, muitos professores, além da questão da politização dos sindicatos, da melhoria salarial, etc., tem um problema de politização nos currículos, tem um problema de politização nas informações que são transferidas, que são ou deveriam ser transferidas para os alunos. Tanto que no passado a gente viu algumas famílias se organizando, criando, por exemplo, movimentos como Escola Sem Partido, entre outros. Hoje as famílias são muito mais atentas, por exemplo, daquilo que passam nos livros escolares, daquilo que os professores falam, os alunos mesmo, eles gravam nas redes sociais, têm mais atenção sobre isso e mesmo assim os professores continuam tendo um nível altíssimo de não digo politização, mas de ideologização e de tentativa de doutrinar os alunos. Como acabar com isso de vez e como explicar para os professores, mais do que para os alunos que parecem ter entendido, né, que isso é prejudicial para a educação brasileira, porque os alunos, os pais estão se revoltando e os professores continuam. Como acabar com esse círculo vicioso? Não, acho que assim, essa revolta ainda é muito pequena em relação àquilo que deveria ser, então ainda é um movimento muito incipiente. Você só checar material escolar ainda é muito pouco. As formas de passar a transmitir ideias vão muito além disso. E eu acredito que várias das soluções a gente já falou aqui. Para reduzir a doutrinação da esquerda nas escolas, que eu acho que é uma coisa muito importante, a melhor resposta para isso é fazer com que os alunos aprendam português, matemática, ciências. Porque daí eles conseguem ter condições de, ao longo do tempo, formar suas próprias ideias e ter acesso a ideias diferentes, né, com base na sua curiosidade e nos seus interesses. Então, para isso, a formação de pedagogia tem que mudar, tem que ser muito mais prática do que teórica. Isso daí eu acho que já é um ângulo que tem um impacto enorme na redução desse viés de esquerda dentro dos ambientes escolares. Talvez seja até a maior de todas. Você fazer a carreira ser muito mais meritocrática e o professor evoluir na carreira com base no quão bem ele ensina os seus alunos, é um outro fator que vai reduzir muito a influência da esquerda nas escolas. Você ter um sistema de avaliações anuais que olhem não só para português e matemática, mas também para ciências, também vai empurrar para isso. Então, se você faz o sistema funcionar para se orientar para resultado educacional, automaticamente a influência da esquerda vai acabar. Vai diminuir muito mais. Não digo que vai acabar. Mas mesmo se isso acontecesse hoje, se todas essas mudanças acontecessem hoje, ainda levaria tempo, porque são por volta de 2 milhões de professores nas escolas públicas espalhadas pelo país. É muita gente e a carreira está muito destruída, está muito mal desenhada. Como eu disse, né? Todo o sistema é feito para não funcionar. Então, mesmo se você dá um reboot no sistema e colocar regras novas que façam as coisas irem para a direção correta, mesmo assim ainda vai demorar um bom tempo, né? Porque é um confronto intergeracional, né? Claro. De uma geração para outra, tentando fazer resultados melhores. Então, longo prazo, a questão é um bom resultado será no longo prazo. Daniel, vamos falar agora de política brasileira. Você acabou de chegar no Parlamento, no Congresso Nacional, como deputado federal. Você já foi deputado estadual por 4 anos aqui em São Paulo. Primeiramente, que congresso você encontrou lá em Brasília? Qual que é a sua primeira percepção? Claro, a gente lê, conversa com deputados, senadores, lê as notícias, mas agora que você chegou lá no Palácio do Poder, qual foi a sua primeira percepção e o que você acha que vai acontecer dentro do Congresso Nacional com esse governo e esse STF nos próximos 2 anos e meio? Olha, eu cheguei agora, né, há pouco tempo, eu assumi como suplente, que é uma espécie de lista de espera, né, para quem não acompanha muito bem na política, mas eu estava ali esperando para assumir caso algum deputado peça uma licença ou assuma um outro cargo. Então, eu tenho essa oportunidade, que é um mandato de alguns meses, né, sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo, até porque o mandato que eu vou ter em Brasília é um mandato de tempo limitado.
Mas, enfim, eu tenho acompanhado e tenho buscado estar presente em Brasília ao longo dos últimos meses e não me desconectar da política, porque eu acredito que ela é o grande veículo para destravar o Brasil, né, para transformar o Brasil. E o que eu enxergo lá, assim, de uma forma muito direta, é uma combinação de 3 fatores, né? Uma oposição que é pequena, eu faço parte hoje dessa oposição ao governo federal, mas que ela é pequena, ela não chega a muito mais de 150 deputados. De fato, oposição de fato. Né? Quando você puxa os espelhos de votação dos projetos, você já identifica quem de fato é oposição e quem já negocia com o governo voto favorável em troca de, seja lá o que for, cargos, Ministério, emendas, etc. Cargos, emendas e, enfim, a gente sabe como o Centrão funciona. Um segundo fator que eu acho muito interessante é a capacidade de descoordenação do governo na Câmara. O governo tem uma capacidade muito baixa de coordenar e de organizar suas bases de votos. Isso me assustou bastante, assim, me assustou não, me impressionou, me surpreendeu, porque a narrativa era sempre de que o Lula sabia lidar com o Congresso. Balela, não sabe, ou pelo menos não sabe em 2024, né? Com mensalão, né, no começo do primeiro mandato, talvez fosse mais simples. E o terceiro fator importante é o peso e a importância, o quanto que de poder está concentrado na mão do presidente da Câmara e o quanto ele controla do orçamento do Executivo Federal. Assim, é impressionante. Em termos de controle de pauta, em termos de, enfim, de definir o tom de tudo. Até mandar aprovar ou não algumas medidas, né? É impressionante. Interessante esse ponto. Só para a gente terminar, pontuar. Então, o governo hoje, mesmo tendo um Congresso majoritariamente conservador, você acha que tem ainda a capacidade de passar alguma coisa? Porque a oposição, então, seria limitada de 513 a oposição, de fato, ela é muito limitada, porque você tem que entender que o político se elege de 2 formas. Uma delas é por posicionamento, outra delas é por máquina política. Máquina política é o quanto você tem de prefeito, vereador, líderes comunitários trabalhando para buscar votos para você, tipo, como numa estrutura de pirâmide mesmo. Né? É exatamente isso que funciona. Né? Obviamente a conta não fecha, obviamente eles precisam muito mais dinheiro do que o que é permitido para fazer por campanha, e aí eles negociam com o governo, emenda parlamentar, negociam um monte de coisas, cargos, para alocar essa base deles, e que tudo isso, no final de contas, serve para a eleição, serve para a campanha. Então o valor real da campanha de um deputado centrão é algumas dezenas e dezenas de milhões de reais. Então temos um enorme caixa 2 acontecendo no Brasil e todo mundo faz conta de não ver. Né? Tem muito caixa 2, sem dúvida. Mas assim, isso é quase que um gasto indireto de campanha, porque se o governo disponibiliza 100 cargos dentro de um ministério ou dentro de uma estatal para um certo deputado, ele vai alocar toda a base dele lá. Em teoria, essas pessoas deveriam trabalhar para aquela organização, para entregar resultados. Mas eles só ficam trabalhando para buscar voto para aquele político. Então, tem um desvio de função que acaba sendo que um custo indireto eleitoral. E que acaba sendo salários altos por muitos anos, de muita gente, além das emendas. Então, assim, é um volume de recursos enorme. Por isso que também existe uma barreira de entrada muito grande para pessoas como eu e pessoas normais aí entrarem na política, infelizmente. Claro, com a questão dos recursos e a estrutura dessa forma fica meio difícil. Mas, Daniel, antes de falar do governo Lula, queria só voltar ao seu excurso monorum, se fala em latim, né, da sua carreira política. Você se elegeu em 2018 com o Partido Novo, uma plataforma liberal, de direita. Em 22, você acabou batendo muito no Bolsonaro. Você foi muito crítico ao governo Bolsonaro, ganhando também muitas críticas por parte de quem havia votado em você Sim. no passado. E agora você é muito crítico em relação ao governo Lula. Sim. Muito atuante nas redes sociais, por sinal. Como é que tá? Por que você teve essa mudança, né, de posicionamento? O que levou você a bater no Bolsonaro da época? Foi um erro? Você acha que você refaria isso de novo? Quais foram as razões que levaram aquele posicionamento na época? Eu acho que assim, quando a gente faz algo novo, a gente está sempre entendendo mais como aquilo funciona e aprendendo. Eu tinha um problema com o Bolsonaro que era muito mais estético do que em termos de conteúdo. Então, é claro que ninguém concorda 100% com ninguém, mas daquilo que o governo buscava fazer e as prioridades que ele dava de equilíbrio fiscal, de modernização de diversos setores, de fazer o Estado sair da frente para fazer com que a economia real, as empresas pudessem prosperar, as pautas de vários setores, eu tenho uma concordância total.
Então, dentro de todo o discurso do que o Bolsonaro levava para frente, até de valores, eu tenho um alinhamento muito grande. Meu problema com ele era muito mais estético. Era ele a figura era o formato, a maneira... Assim, e aí é um pouco do viés, talvez, que eu tive, por ter estudado fora, por ter tido aula com estadistas, assim. Eu tive aula com o Henry Kissinger. Tive acesso a vários líderes de países, assim, ao longo do tempo. E eu via na maneira do Bolsonaro de ser uma coisa inadequada. Mas, obviamente, hoje eu não faria a mesma coisa, porque a gente está numa situação muito mais dura e eu, poxa, eu não tenho o menor problema de dizer que hoje eu faria diferente e que eu me arrependo de ter sido tão crítico ao Bolsonaro da forma como eu fui. E, enfim, né, eu acredito que para a gente mudar o Brasil, a direita tem que voltar e a gente tem bons nomes para isso, né? Se não for, né, Bolsonaro porque ele é inelegível, poxa, para mim o Tarcísio é o melhor nome da direita brasileira e eu sou Tarcísio Futebol Clube, assim, grande, assim, entusiasta. Agora, é o que eu disse, assim, na política a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo melhor como as coisas, assim, o que é mais prioritário do que o quê. E então, se do lado técnico eu olho para o Brasil e eu vejo um monte de diagnósticos do que deveria ser feito para mudar os destinos do país, talvez politicamente, a política é uma arte, é uma atividade super complexa, eu ainda tenho muito o que aprender e estou aprendendo e estou me ajustando. O fato é que você tinha falado que os resultados da educação só vêm no longo prazo, para mim isso é curto prazo, porque na política mesmo, você não faz nada em menos de 20 anos. A política a curto prazo é 20 anos, então... claro, né, a gente tem que tentar aprender o mais rápido possível, mas os ciclos são longos da política. É a cada 4 anos, enfim, os períodos, né, são mais longos, mais esticados, e a gente tem que entender essa realidade e buscar aprender o máximo possível. Esse meu posicionamento em 2022 foi um erro, e não tenho o menor problema de falar isso, e eu acho que hoje em dia, seja lá quem for o candidato da direita, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, eu vou estar sempre apoiando. Vamos chegar a falar disso rapidamente, eu preciso chamar um intervalo, mas antes disso, a provocação sobre essa questão do Bolsonaro. Você falou que o Bolsonaro era inadequado pelo papel. De fato, o sobrenome dele era Cavalão, né? Já no Exército. Mas isso é engraçado que funciona pro Brasil. Então, é isso que eu te perguntar. Mas você não acha que o brasileiro gosta desse estilo? O brasileiro é um pouco assim? Então, hoje eu entendo mais. É isso. Porque assim, quando eu vim da Faria Lima, entendeu? É isso que eu te perguntar. Então, assim, você torce o nariz para aquele formato. Mas o Brasil não é a Faria Lima. Não é a Faria Lima. E em termos de conhecimento político, a Faria Lima também não é nada diferente do Brasil. A Faria Lima entende muito pouco de política. Esse é um grande problema, inclusive para investidores. Não entender de política no Brasil e investir na Bolsa no Brasil, cara, assim, é um risco enorme, porque a política determina muito dos resultados das empresas, por questões regulatórias e por aí vai, de subsídio, de influência. A influência política ela é determinante em muitos setores da economia e a relação entre Estado e setor produtivo ela é enorme em vários setores. Então, você não entender de política eu vejo até como um risco para o gestor de fundos, para um gestor de recursos. Né? Vamos voltar a falar sobre isso rapidamente. Vamos agora para um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos aqui com o deputado federal Daniel José. Então não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre política e temos aqui nos estúdios da BMC o nosso convidado especial, o deputado federal Daniel José do Podemos. Daniel, muito interessante a sua colocação agora no final do nosso primeiro bloco sobre a Faria Lima, que é ignorante em política, em termos de política. E muitos gestores cometem erros, muitas vezes, investindo de forma errada e perdendo dinheiro. Já vimos isso no passado, Petrobras, que era a 7ª maior empresa do mundo, e isso em 2010, 11, né, quando fez logo depois do IPO, e se tornou poucos anos depois, né, 4, 5 anos depois, a empresa mais endividada do planeta Terra, quase quebrou. Muita gente perdeu dinheiro nessa brincadeira, muita gente colocou dinheiro, por exemplo, na Eletrobras também, né, achando que ia dar certo, e agora temos um governo que está ingerindo diretamente na Petrobras, quer ingerir indiretamente na Eletrobras, mesmo sendo ela privatizada, está tentando ganhar influência na Vale, em outras empresas também, grandes empresas brasileiras. Tem muitos empresários que são amigos do rei, né, a turma especialmente da produção de proteína animal e de consultoras, entre outros.
Você hoje, como você trabalha na Faria Lima, você investiria hoje na Petrobras, por exemplo? Não. Ou você acha que é um risco muito grande? Muito grande, tá maluco. Porque, não, assim, é claro, né? Eu não tô falando olhando o múltiplo atual sem tirar numa perspectiva de curto prazo. E agora, sem dar orientação de investimento Exato, exatamente. Não é minha função da orientação de investimento, estou muito longe disso, meu tempo já passou. Mas como visão de longo prazo, né, de value investing, eu nunca olharia um setor que é tão influenciado pelo Estado e entendendo a dinâmica da política brasileira e a influência que ela tem dentro dessas empresas que são parcialmente ou totalmente geridas, enfim, pelo governo, né? E, enfim, as estatais ou até as de economia mista. Eu digo isso porque é claro que a gente avançou num certo nível de governança dentro das empresas e muito por conta do novo mercado. Então, assim, tem um papel muito importante melhorar a governança das companhias brasileiras. Eu acho que governança é um tema muito importante para o Brasil evoluir também. É um dos temas mais importantes. Então, por exemplo, a tentativa do presidente de querer mudar o CEO da Vale na marretada e por aí vai, isso não vai mais para frente. Mas quando você vê, por exemplo, o resultado de empresas como Correios, enfim, de outras estatais, você vê uma quebra de tendência muito grande com o que estava acontecendo na entrega quando o Bolsonaro passou, né, o comando do país para o Lula, né? A diferença ela é brutal, por quê? Porque a dinâmica de trabalho da política ela é diferente. O que Bolsonaro conseguiu fazer, e isso é um dos pontos positivos também da gestão, é de alguma maneira moralizar o que era feito nas estatais. Por isso que elas tinham resultado positivo, elas têm resultado positivo, elas têm praticamente, muitas estatais têm praticamente um papel de monopólio nos setores que atuam. Então, assim, é impossível você ter um resultado negativo. Por que você tem resultado negativo? É porque perdeu qualidade de gestão? Não, porque a política enxerga uma empresa estatal como um orçamento para se fazer política. E ela é muito importante, as estatais são muito importantes para a política. Porque, por exemplo, se eu sou um deputado federal, eu preciso colocar dentro da máquina toda a minha estrutura política e por aí vai, e ter acesso a emendas ou, enfim, a recursos para enviar para a minha região, e eu fizer isso através de emendas, eu fizer isso através de indicação de cargos e tudo mais, tudo isso entra na transparência. Você vai ver lá, você não vai saber de quem é a indicação, por que fulano de tal está alocado num departamento tal do Ministério da Saúde, sei lá, mas quem é da política sabe que aquela pessoa é ligado ao senador tal, ao deputado tal e foi indicado ali naquele contexto. Agora, as estatais elas são muito mais valiosas porque elas não passam pela transparência. Então, se você vai lá e indica um diretor de uma estatal, ele vai trabalhar para política, para fazer política para aquele indicado. Seja através de corrupção, seja através de redirecionando investimentos para a região daquele político, daquele deputado ou daquele senador e por aí vai. Então as decisões não são mais econômicas, elas são políticas. Então por que dá um prejuízo enorme? Porque, cara, esse dinheiro está indo para a política de alguma forma. E quando alguém busca investir nessas companhias com uma perspectiva de longo prazo e não entende isso, ela não entende um aspecto básico de como aquela companhia funciona, né? Então, e por isso também que eu sou completamente contra a existência dessas estatais ou até de economia mista. Por mim, a gente tem que privatizar assim um quanto antes e tudo que der. O famoso claro, privatiza tudo, né? De uma forma técnica, bem feita, com base em estudo, com recomendações de especialistas, para que seja um processo bem feito, bem cuidado, não dá para fazer tudo de uma vez. Mas, como princípio, essa deveria ser a direção se a gente quiser ter um país com menos corrupção e um país com muito mais produtividade e com muito mais desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, Daniel, só para também entender melhor essa questão, muita gente na Faria Lima, em 2022, votou no Lula. Muitos banqueiros se reuniram com o Lula, inclusive herdeiros, por exemplo, do Grupo Itaú, da família controladora do Itaú, também fizeram até campanha nas redes sociais para o Lula. Tivemos muitos executivos também que doaram para a campanha eleitoral do PT, mesmo não tendo sequer um programa político que foi publicado antes das eleições.
Você acha que a Faria Lima se arrependeu de ter apoiado, não toda, claro, mas aquela parte da Faria Lima que apoiou o Lula, se arrependeu após 1 ano e meio de governo de ter votado e apoiado no PT, ou ainda não caiu a ficha? Eu acho que assim, que eles avaliam mal o governo do PT, com certeza avaliam. Se eles se arrependeram ou não, depende do quanto que eles acreditavam que o Bolsonaro seria uma ameaça à democracia. O que eu acho que não era, entendeu? É para você, num país como o Brasil, fazer um golpe ou apresentar uma ameaça democrática real, é uma coisa muito diferente do que 8 de janeiro, coisa do tipo, sabe? É outro nível. Então, no meu ponto de vista, Bolsonaro nunca apresentou uma ameaça real à democracia brasileira. Então, nesse sentido, se eles acreditam também nessa minha visão, com certeza eles estão arrependidos. Se eles não acreditam, eles acham que o Bolsonaro é uma ameaça real, talvez eles não vão falar que estão arrependidos, mas que eles estão avaliando muito mal o governo atual. Então, assim, eu conheço vários que estão arrependidos. Eu tive alguns embates bem sérios com pessoas muito inteligentes que gerem uma quantidade bem volumosa de recursos nos seus fundos e por aí vai. E eles acreditavam que na ideia, na narrativa, que é narrativa, não é fato, na narrativa de que o Lula era um gestor pragmático e que, sendo assim pragmático, seria fiscalmente responsável, se adequaria às dinâmicas do que o mercado ditar. E não é essa a realidade, né? E nunca foi a realidade. A gente teve nos primeiros governos do Lula, os primeiros 2 anos do Lula 1, um governo sim muito mais pró-mercado. Por quê? Porque era a primeira vez que o PT estava assumindo o governo federal, estava assumindo a presidência da República, e eles ainda não sabiam como lidar com a máquina, com toda a estrutura que eles tinham à disposição. Não demorou muito, foi questão de 1, 2 anos, para quase toda a equipe técnica dos principais ministérios mudar. O Ministério da Economia, da Fazenda na época, talvez seja o principal exemplo. Tinha grandes nomes, como Marcos Lisboa, como pessoas extremamente competentes que saíram do governo. E aí eles começaram a fazer o que eles sabem fazer muito bem até hoje, que é operar a máquina pública em prol da manutenção de poder e de uma forma totalmente irresponsável com o futuro do país. E é isso que eles estão fazendo hoje. Um déficit, primário de R$1 trilhão, superando todo o caos que a gente teve na pandemia, com compra de respirador, com tantos gastos que a gente teve que fazer a mais, hoje está pior em condições normais de temperatura e pressão. Então, no final de contas, não tem como olhar para esse governo e avaliar positivamente. Eu acho que quem tem essa visão tem um viés ideológico enorme que nega a realidade. E se essa pessoa é um investidor, isso é muito preocupante, porque o papel do investidor é entender a realidade, entender o que é a verdade e, enfim, fazer os seus investimentos. E prever também, né? Prever a realidade, o futuro, fazendo investimentos. Exatamente. Telegráfico também é outra provocação. Você bate muito nas suas redes sociais sobre socialistas de iPhone, né? Telegraficamente, eu queria falar do STF. Quantos socialistas de iPhone você acha que tem na Faria Lima e onde que eles estão escondidos? E eles entenderam o nível da besteira ou continuam sendo socialistas de iPhone? Não, os socialistas de iPhone, eles são altamente ideológicos, eles não olham muito para a realidade. Eles estão por aí, estão misturados, muitas vezes disfarçados. Tem bastante na Faria Lima ou só na Vila Madalena? Não, na Vila Madalena tem muita gente. Na Faria Lima também tem bastante. Eu vejo bastante, sim. Vamos ver depois qual que é a performance, né? O desempenho dos fundos deles. Daniel, você falou que o Bolsonaro nunca foi um perigo para a democracia, que 8 de janeiro não foi tentativa de golpe de Estado, né? Não. Então, o que o STF está fazendo agora? Porque temos vários processos no STF, temos muita gente presa, por sinal, presa sem nem mesmo saber a sua acusação há vários meses. Temos condenações de pessoas que estavam lá em Brasília, que muitas vezes entraram e devastaram locais públicos, ou não entraram sequer nos ministérios, pessoas de uma certa idade, condenadas a 17 anos de prisão, condenações de lote, né, sem mesmo tendo direito à defesa em argumentação oral no STF. Se não foi um golpe, se não houve um risco real para a democracia, o STF está agindo de forma ilegal e abusiva em relação ao 8 de janeiro ou eles estão seguindo uma linha juridicamente sustentável, na sua opinião? Não só em relação ao 8 de janeiro, mas em relação a várias outras linhas de trabalho que o STF tem tocado. Eu acredito, assim, na minha experiência, eu interajo muito com veículos de mídia e conheço um pouco do setor e eu tenho visto que
a sensação de liberdade de expressão hoje no Brasil ela é muito mais restrita do que era até pouco tempo atrás. E eu acredito que a culpa disso é por conta dos avanços completamente abusivos do STF. O STF hoje apresenta uma deterioração institucional que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Foi-se o tempo em que o STF era composto por ministros técnicos que defendiam a Constituição e que depois de um tempo saíam e se quisessem ganhar dinheiro saíam, né, do STF e iam para algum escritório ou coisa do tipo. Hoje em dia é uma atuação que assim, é impressionante o quanto que eles avançam, o quanto que existe de viés ideológico e quanto existe de perseguição para determinados grupos, em diversos meios, né? Então, via imprensa, eu acho extremamente perigoso o que está acontecendo hoje com o Supremo no Brasil e é difícil, assim, buscar um diagnóstico, dentro desse diagnóstico, buscar uma solução, né, do que é possível fazer. Porque uma das premissas de um sistema de governo, um sistema de Estado funcional, é o checks and balances, né, os pesos e contramedidas entre os poderes, né. E o STF hoje tem um papel que ultrapassa muito as condições de um legislativo, do executivo de bater de frente. Então, eu vejo com muita preocupação. É claro que tem algumas iniciativas muito boas. Por exemplo, o senador Oriovisto, que é o senador do meu partido, propôs um projeto que eu acho que é extremamente sábio com relação ao STF, que é a eliminação das decisões monocráticas do STF. Que são basicamente 95%, não sei o número exato, mas a grande maioria Sim. das decisões do STF são decisões monocráticas. E quando uma decisão é monocrática, obviamente ela abre um espaço enorme para que ela desrespeite a Constituição, para que ela não cumpra exatamente, para que aquele ministro, na situação, não cumpra exatamente a função que deveria estar desempenhando. Mas as decisões de colegiado do STF têm muito mais chances de fazer a Constituição prevalecer. E elas são, inclusive, muito mais publicizadas, o que é muito importante também, transparentes. Claro. Agora, mas assim, você é pré-candidato à eleição municipal desse ano, como vereador aqui em São Paulo, e o STF, foi, como você falou, foi para cima de, especialmente, políticos de direita, inclusive censurando redes sociais, Sim. inclusive deputados federais que já estavam no mandato foram censurados em detrimento não só do artigo 5º da Constituição, da liberdade de expressão, mas também da imunidade parlamentar. Você é deputado federal e você vai concorrer nas eleições. Você tem medo de ser censurado pelo STF nesse pleito? Eu tenho muito, porque, assim, eu tenho, mas eu não tenho muito o que fazer, então eu não me preocupo com isso, porque eu só me preocupo com aquilo que eu consigo, de alguma certa maneira, controlar. Né? No meu Instagram, eu faço muitos vídeos, assim, de ir ironizando a esquerda, né? Através do personagem do socialista de iPhone, que nem você falou, né? E de outros posicionamentos que, enfim... que incomodam o STF, né? Então eu me preocupo, e eu me preocupo até um passo antes, sobre a influência do STF em orientar ou gerar os incentivos para criar um viés na forma como as mídias sociais funcionam no Brasil. Porque é o que eu disse, para você se eleger no Brasil, você precisa de dois caminhos. Ou a maior parte dos políticos do Brasil que tem uma máquina enorme, que custa milhões e milhões e milhões de reais e que faz eles votarem com o governo em coisas absurdas e que prejudicam a população brasileira, ou você usa através da internet uma maneira de chegar de uma forma muito mais barata e imediata a um grupo muito grande de pessoas que vai gostar ou não de você com base no seu posicionamento. E se você tira esse segundo caminho, você faz a política voltar ao que sempre foi antes do período pré-internet. Então, você basicamente acaba com a política. Por exemplo, recentemente teve uma atualização do Instagram que derrubou o alcance de todas as contas de política, porque ela mudou as configurações de todo mundo para não receber conteúdos de política. Então, hoje em dia, você está no Instagram, você quer receber conteúdos de política, no Reels e por aí vai, você tem que alterar uma configuração específica para falar, olha, eu quero ver conteúdos de política. Então, o alcance dos conteúdos de política caíram muito.
Então isso, por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe, mas está acontecendo. Pois é, e você acha que nesse caso, inclusive o próprio TSE, mais do que a STF, acaba influenciando, né, essas questões. Você acha que nesse caso o Instagram, as redes sociais como um todo, tirando o Twitter, né, o antigo Twitter, tem um conluio com os Supremos, né, com os tribunais superiores, para tentar fazer aquilo que eles querem sem ser censurados, sem pagar, vamos dizer assim, um empenho excessivo, sem ter consequências sobre seus balanços. O Instagram, com essa mudança, por exemplo, agradou, na sua opinião, muita gente lá em Brasília, ou foi algo que no mundo inteiro está acontecendo? Eu não sei dizer ao certo sobre essa atualização específica. Se é uma atualização que tem sido testada e feita em vários países, ou se é só no Brasil e por aí vai. O fato é que qualquer empresário brasileiro, se recebe uma ligação de um ministro do STF, ele vai atender. E ele vai ouvir o que essa pessoa tem a falar, e ele vai considerar o que essa pessoa tem a falar, justamente por conta da deterioração institucional que a gente tem no país hoje. O medo, basicamente. É isso que você quer dizer. Exatamente. Assim, o papel de um CEO ou de um presidente do conselho de uma companhia é zelar sobre aquela companhia e do crescimento dela e da saúde, enfim, financeira dela. Então, ele vai ouvir, porque ele pode sofrer tipos de retaliação, ele vai tentar ver como que eu não desagrado ou bato de frente, mantendo a possibilidade de exercer o seu trabalho e de ter bons resultados. Então, qualquer um vai. E o que as mídias sociais, ou pelo menos a maior parte delas, quando recebem alguma ligação, alguma comunicação vindo de um ministro do STF ou coisa do tipo, ela vai atender, ela vai considerar e vai tentar acatar. Claro. Então, inclusive do próprio governo também, que está tentando, desde o mandato do Flávio Dino, fazer um certo trabalho de coercisão nas redes sociais para que elas façam aquilo que o governo gostaria que acontecesse, né? Inclusive, como é que você avalia o papel de alguns ministros do governo Lula que estão tentando, até do ponto de vista judicial, calar opositor? A gente viu no caso do Rio Grande do Sul, o ministro Paulo Pimenta, que fez um despacho para o ministro da Justiça iniciar uma investigação da Polícia Federal contra uma série de influenciadores e jornalistas que criticaram a atuação do governo no desastre do Rio Grande do Sul. O que você acha desse tipo de comportamento por parte do governo? Estamos frente a um problema, aí sim, o risco autoritário no Brasil, e o que o Congresso, você como congressista, poderia fazer para limitar esse problema? Olha, eu acho que assim, quando a gente estuda história na escola, a gente tende a ter um viés de enfim, enxergar aquilo que aconteceu depois dos resultados finais, né? Quem conta a história no Brasil, no mundo, são os vencedores, né? São sempre os vencedores que têm a condição de escrever a história. Então, a gente tende a olhar para trás e enxergar os períodos históricos como coisas óbvias. Nossa, como que isso aconteceu, que coisa absurda e tal. Nossa, como é que teve uma censura durante tal período e tal. Só que isso, quando a gente vive, não é tão claro assim. É muito mais, não é preto no branco, é uma zona cinzenta. E nunca é algo tão explícito e geral. É sempre uma coisa velada e que funciona em alguns lugares, outros não. Mas certamente eu vejo um abuso muito grande. Para mim isso é perseguição. Você simplesmente listar influenciadores que tem um certo posicionamento e tentar cercear eles de alguma forma e de alguma forma calar essas pessoas. Então isso para mim já é uma evidência em si de que existe uma força contrária à liberdade de expressão por parte do governo Lula, né? E agora nas eleições municipais, para terminar o nosso assunto que temos, infelizmente, poucos minutos. Como pré-candidato aqui em São Paulo, primeiramente, você espera que o governo Lula tente influenciar as eleições na principal cidade do país? Claro. De que jeito? O candidato do governo é o Guilherme Boulos, e ele hoje está disputando, né, o primeiro lugar com o atual prefeito Ricardo Nunes. Como que você acha que o Lula vai tentar influenciar essa eleição e quanto é importante para o Lula a eleição em São Paulo, a eleição de Guilherme Boulos para São Paulo? Não, quando você compara os resultados eleitorais de 2018 e 2022 na capital, aqui em São Paulo, você vai ver que a esquerda cresceu muito. Em 2018 a direita teve uma votação extremamente forte, em 2022 a esquerda ganhou em São Paulo. Então, obviamente que o risco de ter uma prefeitura de Boulos da vida, ele é real e é muito preocupante.
Então, isso já aconteceu. A gente já teve Erundina prefeita, a gente já teve Fernando Haddad prefeito de São Paulo. Marta Suplicy também foi prefeita. Marta Suplicy também. Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes e, no meu ponto de vista, não pode acontecer de novo. Sobretudo depois que a gente tem um acesso tão grande, tão imediato a como o PT e o governo federal tomam decisões e o quanto que eles não privilegiam ou priorizam o que é melhor para o país, e sim a expansão do poder deles e por aí vai, né? O que você espera de uma prefeitura Boulos? Assim, primeiros 2, 3 anos, assim, antes de... Eu espero que não aconteça. Não. Essa é em primeiro lugar. Além do wishful thinking, mas assim, do que você espera? O que mudaria numa gestão Boulos? Por exemplo, segurança pública, em educação, em gasto na prefeitura, em termos de transporte? segurança pública é um tema em que o Estado é muito mais responsável do que o município. Mas eu consigo ver uma gestão Boulos buscando atrapalhar o governo do Estado num trabalho básico de segurança dentro da capital, com certeza. Isso é algo que pode acontecer muito, até por conta da visão distorcida ideológica, do vitimismo, do bandido, que é o que a esquerda prega, né? De que o bandido ele é uma vítima da sociedade, que por ser uma vítima da sociedade ele não pode ser penalizado pelos atos que comete. Então, esse tipo de influência de pensamento pode atrapalhar muito os indicadores de segurança e já passa um sinal, né, muito claro para quem comete crime que a coisa vai ser mais fácil a partir dali. Mas em situação fiscal, um completo descontrole, a esquerda não sabe gerir recursos e ela aloca mal os recursos, ela não entende a importância de ter equilíbrio fiscal, pelo contrário, ela entende que tem que gastar mais, porque na visão de boa parte da esquerda e do pessoal que é a versão mais radical, o Estado, né, e a Prefeitura vai servir como um grande propulsor econômico para a cidade. Isso vai fazer uma gastança enorme sem resultados econômicos favoráveis, né? O famoso gasto é vida, né? Mas agora, do ponto de vista de raciocínio político, temos o Boulos, que é o grande candidato da esquerda, a Tabata, que está tentando também uma candidatura no campo da esquerda, mas à direita temos muito mais candidatos. Temos o Nunes, temos a Marina Helena, né, para o Partido Novo, agora temos o Pablo Marçal também, o Salles não ia, mas criou esse mal-estar também, o Bolsonaro acabou apoiando o Ricardo Nunes. Você acha que na esquerda são mais compactos em relação às candidaturas, são mais definidos, e essa divisão, essa fragmentação da direita pode levar o Boulos para a Prefeitura de São Paulo? Eu acho difícil o Boulos chegar à Prefeitura por conta do segundo turno, né? Ele tem uma rejeição muito grande porque ele é visto como uma pessoa muito radical. Mas eu acredito que a decisão do Bolsonaro de não mais apoiar o Salles e apoiar o Ricardo Nunes tenha sido positiva, porque no segundo turno, nas pesquisas, o Salles perderia para o Boulos. E se o Salles passasse o Nunes chegando ao segundo turno, ele basicamente entregaria a prefeitura de mãos beijadas para o Boulos, o que seria um efeito terrível para São Paulo. Então eu acho que esse foi um bom movimento, uma boa decisão política do Bolsonaro. Dito isso, acho que o Pablo Marçal pode, assim, de alguma maneira influenciar muito o resultado das eleições e talvez até atrapalhar bastante, dependendo de como for o cenário. Porque eu vejo a Tabata crescendo, ela, enfim, tem uma capacidade de crescimento grande porque ela ainda é pouco conhecida dentro da grande população de São Paulo, apesar de já ser muito conhecida nacionalmente. E eu vejo o Pablo Marçal vindo, crescendo, se tornando muito mais relevante politicamente. Ele entendeu o jogo, eu acredito que ele vai ser um nome muito promissor da política nos próximos anos. Mas talvez o pessoal do mercado que esteja assistindo vai torcer o nariz para isso, tal, não sei o que, da mesma forma como torceu para o Bolsonaro. Mas se ele conversa com a população, se ele entende como é o brasileiro, se ele consegue se conectar com o brasileiro, fatalmente ele vai conseguir crescer politicamente e ele vai alçar voos maiores. Então eu acho que isso vai acontecer. Não sei se vai dar tempo de acontecer isso agora. Minha preocupação é ele crescer ao ponto de desidratar tanto o Ricardo Nunes, de modo que a gente tenha um segundo turno entre Boulos e Tabata, ou, enfim, muito mais com nomes da esquerda do que da direita. A direita acabando se matando no primeiro turno. Então eu não gostaria de ver isso acontecendo.
E eu acho que a direita precisa aprender a se unir. Pois é, né? A questão que você falou do Marçal, política é voto, né? Então quem tem voto acaba tendo a vitória, independentemente se a gente goste ou não, ache ele bonitinho ou arrumadinho. Exato. Terminando, a questão da prefeitura, porque você falou que em 2018 São Paulo votou muito mais à direita, 22, muito mais à esquerda, 20, aliás, já vimos com a quase vitória do Boulos, chegou ao segundo turno contra o então prefeito, né? O Bruno Covas. E agora, 22, foi São Paulo, aqueles 2 milhões de votos a mais de São Paulo que permitiram ao Lula de ganhar as eleições. Por que você acha que São Paulo virou para a esquerda? Você acha que se vive mal em São Paulo, a periferia vive mal, o custo de vida é muito alto, a segurança, o transporte muito caro? Por que a população de São Paulo hoje vota muito mais, ou votou pelo menos nas últimas 2 eleições, para a esquerda do que no passado, na sua opinião? Não, eu acho que, em primeiro lugar, né, existe um conceito errado de que o voto da esquerda na capital, em São Paulo, é um voto de periferia. Não é. É um voto de classe média, média alta e alta. O centro expandido de São Paulo votou mais para a esquerda do que para a direita. É o famoso socialista de iPhone, é isso que você quer dizer? O socialista de iPhone. Assim, quando você pega todos os bairros mais nobres da capital, sei lá, Cidade Jardim, Morumbi, Alto de Pinheiros, aí passa pela Paulista ali, Jardins, pega Vila Mariana, Saúde, Brooklyn. Quando você fecha todos os bairros assim mais elitizados de São Paulo, a esquerda teve mais votos do que a direita. Ou pelo menos se você puxa os principais atores, né, os principais candidatos, dos 10 mais bem votados para deputado federal, a grande maioria é de esquerda. Só teve 1 ou 2 de direita. Ou seja, a elite paulistana vota muito à esquerda. E eu acredito que isso aconteça por alguns motivos. Um, porque o discurso da esquerda ele é um discurso que é muito mais fácil de entender, mas que não tem soluções práticas. E não tem soluções práticas porque elas não aderem à realidade. Porque essas pessoas, apesar de serem uma elite econômica, que votam em PSOL e coisa do tipo, são pessoas que não entendem economia. Não entendem economia, não entendem política. Eu vi gente que é formado em Ivy League votando em candidato do PSOL porque queria ciclofaixa. Ou seja, é uma completa ignorância política da elite econômica paulistana e brasileira, de uma forma geral, sobre como a política funciona, o que cada ator político defende e quais são os impactos que cada um deles podem ter na realidade, para bem ou para mal. Pois aí depois são aqueles que são assaltados na Faria Lima e acabam indo para Paris porque não gostam mais da segurança de São Paulo. É muito fácil estender a bandeira do MST em Paris, né? Pois é, né? Mas isso seria algo para mais um Talks, mais de 1 hora conversando sobre isso. Daniel, infelizmente eu teria mais 1 milhão de perguntas para te fazer, mas eu preciso encerrar. Eu queria agradecer muitíssimo ao Daniel José, deputado federal, que acabou de tomar posse para o Podemos lá em Brasília. Muito obrigado e volte sempre aqui no BMC Talks. Obrigado pelo convite, Carlos, e podem contar comigo sempre. Obrigado a todos que acompanharam o programa. Foi um prazer, Daniel, e foi um prazer também ter vocês aqui conosco. Muito obrigado por sua audiência. Continue na programação aqui da BMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.